Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio deste meu podcast, bem-vindos à minha casa. Hoje vou falar-vos do que são os nossos queros em relação ao lar. Não de uma forma mercantilista, não de uma forma até egoísta, mas sim de uma forma equilibrada e saudável, que é, nós muitas vezes estamos disponíveis e deveríamos estar disponíveis para trazer tudo aquilo que são as nossas mestrias, tudo aquilo que são as nossas qualidades e, obviamente, também queremos tirar desse lar, tirar é uma palavra forte, mas tirar desse lar para nosso benefício também tudo o que ele nos pode dar. E aqui estamos sempre a falar do lar quase como uma quinta personagem. Uma quinta personagem que tem as suas particularidades. Claro que é uma quinta personagem que todos adicionaram características, que todos trouxeram as suas valências para dentro deste lar. Mas quando eu falo em quais são os nossos queros do lar onde vivemos, tem exatamente a ver com isso. É que esta quinta personagem vai ser quem nos vai salvar. Isto também é muito forte, mas é quem nos vai salvar quando precisamos daquele conforto, daquele apoio para voltarmos à tona. E isso é tão importante que tenhamos consciência que existe, que está lá para nós, que foi construído por nós ao mesmo tempo, mas pelos outros todos. E não podíamos, estaríamos também a dizer mal, se não contássemos com o que os nossos filhos, quando depois nascem, crescem, também trazem. Por isso, estes nossos queros, é muito importante defini-los, é muito importante tê-los presente. Temos direito a eles, claro, e é aí que nos vamos encontrar no dia-a-dia. Fingir que esta quinta personagem não nos acrescenta nada, não existe, não tem vida própria, é negarmos uma das coisas principais da nossa vida, que é o sítio onde regressamos todos os dias e de onde saímos todos os dias. Mas voltando ao início, vamos começar por explicar aqui minimamente, até já falámos num episódio, sobre o lar ainda antes de termos filhos. E ainda antes de termos filhos é pensarmos que ingredientes, que essências nós queremos para o lar. Que ambiente é que queremos que este lar venha a acolher este bebê que acaba de nascer, ou vai nascer ainda, mas já estamos a querer preparar. E isto não é nada científico, mas eu apontava como até para não nos perdermos, mas eu apontava para 7 ingredientes que escolhessem à vontade sobre o que querem que eles funcionem no vosso lar. São importantes na medida em que devem ser discutidos entre os pais para haver acordo em relação a eles. E isto é engraçado, que se faça esta discussão, porque ela depois, e nós vamos falar mais à frente, mas ela depois é super importante para o tal ambiente que nos vai salvar. Mas comecemos por esses ingredientes. Eu dou aqui algumas dicas, que é como é que vamos discutir que ingredientes são estes. E há aqui, se calhar, 3 fases principais. Uma é discutirmos com o nosso parceiro, parceira, o que é que são as nossas características que trouxemos dos nossos pais, do lar onde nascemos, e que a outra pessoa confirma que são boas características e que são confirmadas e acolhidas, e isto é trabalhar numa lista, mas depois trabalhar na execução dessa lista, obviamente. Mas também as coisas que nós trouxemos, que às vezes só o nosso companheiro ou companheira conseguem dizer: eu não gosto muito disto, trouxeste isto, mas eu não gosto muito disto. E então abandonar, mas ter a certeza das coisas que são para ficar, das coisas que são para abandonar.
Depois, numa segunda fase, é irem recordar os lares que visitam, já visitaram ou ainda visitam, e as coisas que por lá também acontecem, que vocês gostem e que os dois gostem. Ou seja, continuamos aqui na confirmação. E voltam, nesta fase, também a discutir o que é que não gostam tanto. Aqui mais para terem a certeza do que querem, discutirem, e nessa discussão ficam com o caminho mais aberto para aquilo que acabaram por escolher. E ainda há espaço, obviamente, para inventarem os vossos. E aqui às vezes os livros e o cinema, os filmes, podem servir de inspiração. Lembram-se de um filme ou leram num livro que uma certa família tinha esta mania e vocês adotam. Construir isto é fundamental. É fundamental para que percebamos de que é feito ou de que queremos que seja feito o nosso lar. E depois há aqui uma segunda fase, que é a criança nasceu. Bebê, crianças até 5 anos, estamos nesta fase. E aí não é tanto discutir, porque isso já foi, de como é que o lar deve... Ao que o nosso lar deve cheirar, mais ou menos é esta a sensação, mas é que, e outra vez nada é científico, mas eu apontaria para as 5 coisas mais importantes que vocês querem não descuidar de fazer com o vosso bebê. E aí, obviamente que é muito importante também entrarem em acordo. Há muito mais coisas para fazer, mas eu diria que se chegarem a acordo a 5 tais coisas importantes que devem ter atenção de fazer com o vosso bebê, talvez cubram 80% de tudo o que é importante. Fica de fora umas coisinhas, que às vezes até são os avós que trazem, mas relaxamos, deixamos de ter essa ansiedade de estarei a fazer tudo bem, estarei a esquecer-me de alguma coisa muito importante. Eu, por exemplo, aqui em casa, nos ingredientes, temos um que dá por este título que é ou estamos todos contentes ou já não brinco. Isto a querer lembrar que é um lar que tenta não deixar ninguém para trás, que tenta, quando alguém está triste ou mais em baixo, temos que perder tempo para recuperar essa pessoa, para ver o que é que ela precisa e não seguir na festa a dizer ele há de chegar lá sozinho, não temos tempo para isto, este fim de semana estava-nos a saber tão bem. Parar, ir ver o que é que o outro precisa. Nestas 5 coisas que dedicamos a ter atenção ao nosso bebê, à nossa criança, eu, por exemplo, gosto muito de uma que é conversar com o bebê. Muitas das vezes não damos valor a isto, porque ele não nos devolve assim tanta coisa, mas ele está a registar, está a sentir, o timbre da voz é reconhecido logo, até porque já se calhar falaram com ele ainda na barriga, mas falar com o bebê é, para ele, espetacular, porque nós não sabemos quando é que ele está a aprender a falar. Teoricamente está sempre. Então, se houver ausência de conversa, só porque ele não nos devolve aquilo que estamos à espera, ele deixa de aprender. Ele tem interrupções na aprendizagem. Então, falar com ele é ele perceber que está presente, que está a ser visto. E isso é muito engraçado. Eu li um livro do filósofo brasileiro Francisco Bosco, Orfeu de Bicicleta é o livro muito giro, pequeno, sobre a parentalidade, e nesse livro ele diz uma coisa muito engraçada, que é, classifica as crianças em 3 categorias. Os meus filhos, os filhos dos meus amigos e as outras crianças. E por esta ordem, exata ordem. E ele frisa que muitas das vezes as pessoas dizem não quero ter filhos porque eu não gosto de crianças. A verdade é que os nossos filhos não são crianças. Os nossos filhos são os nossos filhos. São uma coisa à parte. A forma como nós lidamos e o amor
que colocamos na relação com os nossos filhos nada tem a ver com gostar ou não gostar de crianças. Porque aí estamos noutro universo. Todo o nosso corpo participa nessa relação com os nossos filhos e isto volta a ser uma ciência que desconfia, mas que ainda não está completamente provada. Mas, de facto, as outras crianças é um mundo à parte. Os nossos filhos não são crianças, não entram neste grupo, são os nossos filhos. E aí nós, Nossa Senhora, vamos para o outro lado. E por isso é que conversar com um bebê faz sentido e não nos sentimos loucos. Quando, o que é que eu estou para aqui a fazer? Ele está a dormir e eu estou a conversar, a falar com ele. Isso vale tudo. Isso é aquela parte inexplicável da relação que nós temos com os nossos filhos. E depois há a fase do lar, e aí sim onde entra aqui o principal corpo do nosso episódio, a fase do lar em que já temos filhos com mais de 5 anos, de irmãos, um lar já completamente estabelecido, com diferentes idades, dinâmicas completamente desafiadoras. E aí nós temos que ter, de facto, atenção à tal quinta personagem. O que é que agora esta dinâmica toda nos envolve no dia-a-dia? O que é que nós estamos disponíveis para deixar no lar, para contribuir que seja um lar equilibrado? E toda a gente sabe que organizações, situações, relações equilibradas duram mais tempo. Ninguém fica num sítio onde não se sente bem. Ninguém fica durante muito tempo num sítio onde não se sente bem. E este lar é, de facto, a arena do meio, é o sítio para onde todos contribuímos e que está sempre disponível para o tal salvamento nos nossos piores dias ou nos dias em que duvidamos o que é que estamos aqui a fazer. Eu não estaria melhor sozinho, a viajar por todos os lados, a ter aquelas felicidades e alegrias e prazeres instantâneos. O lar vem-nos devolver que não. Este carrossel de altos e baixos que tu sentes vale a pena, porque de facto quando é bom é muito bom. E claro, quando nos traz aqui ansiedade, de facto é uma ansiedade até meio descontrolada, mas vale a pena. A qualidade deste lar, desta arena onde todos nos encontramos, é a tal qualidade que nos vai dizer: podes contar comigo. Imagina, eu sou o lar a falar para todos os que lá vivem, podes contar comigo, eu fui bem construído, vou-te devolver o que precisas de ouvir, porque eu sou um lar equilibrado. E isso faz toda a diferença. Uma das coisas que eu mais gosto no lar é o facto de dali podermos simular a vida ela própria. Lembro-me de uma frase muito forte de uma das minhas mentoras, a Joana Leão, que é: a forma como fazemos uma coisa é a forma como fazemos todas as outras. E isto faz-nos lembrar que devemos trazer para o lar exatamente aquilo da nossa personalidade que resulta. E se resulta, nós fazemos muito bem uma coisa se tentarmos imitar esse processo, essa forma de estar com todas as outras, vamos dar um pulo em termos de desenvolvimento humano. O equilíbrio entre os queros do lar e os tenhos para oferecer para o lar é muito importante, como o autor norte-americano Arthur Brooks diz. Esse equilíbrio entre estas coisas faz de nós equilibrado e faz com que contribuemos para este lar onde vivemos e para o equilíbrio deste lar onde vivemos. E isso é de extrema importância. Volto a frisar, entre os queros, o que é que eu quero vir aqui buscar e o que é que eu tenho para oferecer, deveria ser, quase como um numerador e um denominador, deveria ser um resultado 1. Alguém que perceba de matemática. E de facto, quando nós estamos no nosso dia-a-dia, não nos apercebemos do que é que estamos a trazer, mas fazer essa reflexão permite isso. E lembrem-se, no início do episódio falámos em
dois exercícios muito fortes. E se estes exercícios forem bem realizados, já não temos que preocupar assim tanto. De certeza que estamos a contribuir com aquilo que melhor temos para oferecer. E um lar equilibrado e uns valores colocados frontalmente para todos é melhor do que uma lista qualquer inventada e colocada na porta do frigorífico a dizer nós somos estes. Não serve de nada. Liberdade, que tanto assusta às vezes na parentalidade, que é vamos deixar os nossos filhos serem aquilo que quiserem ser. Nós ficamos apavorados, porque conhecemos os riscos do crescimento, claro, mas liberdade não é, de facto, eles poderem fazer o que quiserem, até porque não têm maturidade em muitas das decisões. Liberdade é muito mais, é muito antes disto acontecer, é poderem dizer o que lhes vai dentro daqueles corpinhos mais ou menos pequenos, dizerem o que é que lhes vai na alma, poderem dizer, porque depois estaremos cá nós para explicar que isso é muito giro, mas ainda não está na altura, isso é muito giro, mas já viste esta e esta consequência. E nós às vezes olhamos para as crianças com 8 anos, 9 anos e dizemos assim, não vou perder tempo com esta conversa, com esta criança desta idade, porque não tem maturidade, não vou perder tempo. Eu penso que este é um grande engano. Nós devemos, de facto, discutir essas coisas. Podem ser inconsequentes, porque estamos a falar de algo que eles querem fazer e que não faz. É nonsense, não faz sentido nenhum. No entanto, o que aconteceu foi que estivemos a discutir, estivemos a treiná-los a discutir, estivemos a treiná-los a defender a sua posição e é isso que eles vão levar lá para fora. Lembram-se? O lar pode e deve ser a simulação da própria vida. E isto é que é importante. Quando nós criamos um lar de liberdade, não quer dizer que todos desatem a fazer aquilo que lhes apetecer fazer. Às vezes, até indo contra o próprio lar, a harmonia do próprio lar. Isso tudo é explicado. Mas estas conversas, estes exercícios sobre estas coisas, nunca é cedo demais começar a tê-los. Claro que há assuntos que eles não têm maturidade para se falar sobre eles, mas quando eles trazem um assunto, podem não ter maturidade, mas já o andam a ouvir, já tropeçaram num filme, já tropeçaram na escola, já para estarem a trazer este assunto é porque já entrou na vida deles. Por isso, não se adie a discussão, liberdade é isto, não se adie a discussão, não se ponha o lar com preconceitos de maturidade e de timings certos, mais ou menos corretos, mas sim discuta-se tudo. Depois, ser inconsequente é quase uma lei natural nestas coisas. Muitas das coisas que eles trazem não estão preparados para terem consequências em relação a elas e nós não podemos nem devemos dizer sim a tudo, obviamente, mas este é um treino. Assim como eu defendo que se converse com um bebê, apesar dele não nos devolver, primeiro fala e depois reações que até gostaríamos de ter, mas isto é de facto de crescer e estar a ter um treino sobre as coisas importantes da vida e o tal lar. Aquilo que nós queremos é que o lar se construa em equilíbrio para depois ele nos devolver também em equilíbrio o que precisamos de ouvir. Nós variamos tanto ao longo da nossa vida, dia a dia, uma semana, um mês, nós vamos variando em termos do que estamos a sentir, da vida, às vezes sentimos mais derrotados, mas é engraçado pensarmos que aquilo que nós demos ao nosso lar como força, quando estávamos com força, é aquilo que vamos receber de volta, quase que colocamos como um acumulador no lar toda a sabedoria quando temos os nossos dias em que estamos mais sábios, para depois essa sabedoria ali acumulada no ambiente, nas paredes, nas outras pessoas que nos ouviram,
nos devolver exatamente esses ensinamentos. Ou seja, quase efeito boomerang, colocamos lá a nossa sabedoria nos melhores dias para quando não estamos tão bem, recebermos essa sabedoria de volta. E isso é, de facto, o mais importante. Esta lei quase universal de se cuidarmos, vamos ser cuidados. Por isso, aqui, a intenção primordial até é: eu vou cuidar daqueles que lá estão. Porque assim, quando eu precisar também vou ser cuidado, e vou ser cuidado da maneira correta. Porque o mais importante é que tudo o que se respira no lar, tudo o que se está a viver no lar, tem tanto do nosso ADN que quando esse lar nos devolve em rede de salvamento, devolve-nos exatamente na forma que nós precisamos de ouvir. Porque essa é a fórmula onde nós estamos todos linkados, e essa vai ser quase até como vamos ouvir o conselho exatamente correto, aquilo que precisamos de ouvir na altura certa. Eu quase que diria que o nosso lar, estando em equilíbrio, estando cuidado por nós durante anos, respeitando tudo que os nossos filhos, apesar de terem sido criados neste mesmo lar, são seres de luz, são seres que têm um pensamento, ganham um pensamento próprio, por isso trazem e vamos respeitar a tal liberdade que precisamos para respeitar o que esses nossos filhos também nos trazem. Depois do lar acumular isto tudo, eu considero que o lar é fonte de esperança. E digo-vos mais, o que é um homem sem esperança? Sejam felizes, sejam atentos e até ao próximo episódio.